O clima organizacional pode ser, sim, causa de muito adoecimento no nível mental e emocional. E, curiosamente, o ambiente familiar, muitas vezes, quando é patológico, também dificulta o desenvolvimento saudável das pessoas e das relações que acontecem ali dentro da família. Eu tenho aprendido nesses 30 anos, um pouco mais de 30 anos, pesquisando, atendendo pessoas no consultório, atendendo os estudantes na Universidade Federal, fazendo as minhas pesquisas, tendo sido diretor de hospital, diretor de outras instituições, tendo sido gerente, coordenador de áreas completamente diferentes. Eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar com você hoje aqui e certamente vai ajudar muito, pelo menos é a minha convicção. Mas antes disso, eu quero agradecer você por estar aqui. Meu nome é Aloísio Alves e eu já peço para você se inscrever e também me seguir, mandar seus comentários, dar um like, dar um joinha, curtir. Esse gostei é muito importante para que automaticamente o algoritmo entregue para mais pessoas essa mensagem. Aqueles que me conhecem já sabem que o meu campo de trabalho é a saúde mental e emocional, tendo inclusive vários livros publicados nessa área da saúde mental e emocional. Então, tudo que eu vou conversar com você aqui hoje, nesse encontro aqui, vai ser totalmente baseado na vida real, na minha vida real, na minha experiência pessoal, experiências, diga-se de passagem, experiências boas e experiências negativas também, porque como qualquer outro ser humano, eu tenho na minha história pessoal momentos de grande aflição, de erros, enfim, de problemas que todo ser humano tem. Portanto, mesmo trabalhando nesse campo da saúde mental e emocional, não quer dizer em hipótese nenhuma que eu estive ou que eu esteja isento, livre de problemas, entendeu? Somos todos apenas seres humanos. Eu penso que quanto mais humanos nós nos sentirmos na relação de ajuda, no consultório, no atendimento online, mais próximos nós podemos ficar. E eu tenho, assim, uma grande satisfação é que nesses mais de 30 anos, os meus pacientes e os meus clientes, a maioria se tornou amigos e hoje nós temos contato como amigos, empresários, pequenos, médios, grandes, motoristas de aplicativo, donas de casa, sitiantes, fabricantes de queijo, gente da cidade, gente da roça, gente de vários lugares do Brasil e também do mundo, porque com atendimento online, hoje eu tenho a grata satisfação de atender pessoas de outros lugares do mundo, atendendo jovens, atletas, artistas, poetas, padres, pastores, pessoas de diversas nuances da vida. E isso me ensina muito e me permite estar aqui inteiramente agora para fazer uma prestação de serviço. A questão é que existe uma romantização a respeito da família. E é claro que a família ou o ideal de família é algo nobre, é um lugar que inspira segurança, condições de desenvolvimento, de crescimento, obviamente de sobrevivência em primeiro lugar, porém é preciso que do ponto de vista psicoterapêutico nós nós precisamos encarar a questão da família como algo um pouco diferente dessa romantização. Por isso que eu me especializei ao longo do tempo, isso foi uma coisa natural, me especializei exatamente na área de relações familiares e relações dentro da empresa. Entende? Isso aí são, vamos dizer, isso são os carros-chefe do meu trabalho. Claro, com um aporte e um apoio muito forte da psicanálise,
da psicologia geral, na qual eu tenho pós-graduação, na psicologia sexual e outras formações que eu fui adquirindo ao longo da vida, porque eu procuro me atualizar sempre. Sempre estou fazendo um bom curso, uma boa capacitação, uma boa reciclagem em uma boa universidade. Não abro mão de ser uma instituição de peso, uma instituição respeitada, preferencialmente as universidades federais do Brasil. Muito bem, tendo falado isso, da romantização da família, também existe dentro das empresas, não são em todas as empresas, existe uma certa confusão. Alguns líderes, alguns coordenadores, alguns gerentes, de forma até, vamos dizer assim, inocente, com boa vontade, dizem com frequência para a sua equipe: aqui nós precisamos ser uma família, ou nós somos uma família. Ora, nós acabamos de ver aqui nesse momento, há poucos instantes, que existe uma romantização da família, que família não é exatamente isso que o ideal apresenta nos livros, nos vídeos, nas igrejas. Família muitas vezes é um locus de adoecimento. Sim, famílias têm problemas, enfim, várias dificuldades. Se o líder, o gerente, o coordenador, o proprietário, o empreendedor, ele tem essa visão romântica da família e ele quer impor no sentido de, para conduzir sua equipe, para liderar sua equipe, ele tenta emplacar essa ideia de que aquela equipe, aquela empresa é uma família, é preciso tomar muito cuidado, porque pode ter ali projeções muito sérias de quem começa a querer transformar a empresa numa família, ou como se fosse uma família. Temos que entender que empresa, seja ela de qualquer ramo de negócio, do comércio à indústria, ou mesmo empresas sem finalidade lucrativas, é preciso ter objetivos, ter metas, tem de alguma maneira que buscar resultados, mesmo que não sejam resultados lucrativos. Nenhuma empresa abre seus trabalhos, começa uma atividade para não ter resultados. É assim que funciona. Eu me lembro que quando eu fiz o meu MBA em gestão empresarial, eu tive assim, a felicidade de fazer visitas técnicas, um estágio de curta duração na Fiat Automóveis. E lá eu atuei na época do estágio, exatamente numa parte da linha de montagem de automóveis. E ali dava para ver com muita clareza que cada funcionário, cada colaborador tinha sua função ou seja, havia algo que todo mundo que trabalhava naquela esteira, naquela linha de montagem tinha que entregar, ou seja, tinha que fazer para que o produto final, o veículo, o carro, chegasse montado no final da esteira. Pronto. Então, essa é uma visão mais do que realística de uma empresa. É uma empresa que entrega resultado. É diferente de uma família. A família, se ela é transformada, por exemplo, em algo parecido com uma empresa, em que ali cada um está buscando seus próprios interesses, cada um aperta um parafuso daqui e dali, como se isso fosse o bastante. Não é. Por quê? Porque não é uma empresa. Uma família tem laços mais profundos que deveriam, pelo menos, unir esses integrantes. Então, muitas vezes a família não percebe que não são só os membros vivos que estão ali naquele momento que pertencem, mas também os ancestrais, mesmo os que já morreram, pertencem àquele sistema familiar, e que mesmo aqueles que já morreram fisicamente, de alguma maneira, na genética, na influência, na cultura familiar, aqueles ancestrais estão presentes ali. Então nós, descendentes, de alguma maneira, nós precisamos entender que mesmo aqueles que já não estão entre nós fisicamente, mas eles estão também, porque no nosso sangue, nas influências que deixaram, nas heranças, não só heranças materiais, mas heranças psicológicas que eles deixaram, eles acabam, de alguma maneira, ocupando algum lugar. Então veja que família é algo mais complexo, muito diferente e que exige mais dos seus integrantes. Aí você deve perguntar: tá bom, Aloysio, você já falou
que a empresa não é família e que família não é empresa, porque empresa se busca atingir ali os interesses daquela empresa, os lucros, os resultados, etc. E já na família os laços são diferentes, são laços de sangue, laços que deveriam levar para um sentimento de maior fraternidade, e a Luísa, você disse que não é bem assim que acontece na vida real, entende? Então, qual é o problema? E eu respondo para você, o problema é o adoecimento mental e emocional. Porque vamos começar pela empresa. Se na empresa é colocada essa falsa ideia de que a equipe, de que aquele grupo de trabalho, que às vezes nem virou uma equipe, às vezes é só um grupo de trabalho, e entre grupo de trabalho e equipe tem uma distância muito grande, mas se é colocada ali a visão, mesmo que seja com boa intenção, gente, sempre lembrem disso, de que aquilo lá, aquele grupo, aquela equipe, aquela empresa é uma família, o que acontece? Acontece que os sentimentos que a pessoa desenvolve em relação à família, muitas vezes podem ser trazidos para dentro da empresa, principalmente a questão da culpa, a questão de apontar o dedo para o outro, não assumir responsabilidade, um trabalhar mais do que o outro, alguns membros da família, entre aspas, pensa e age como se o outro, o mais velho, o pai ou a mãe, tivesse que mantê-lo ali, ele tivesse que fazer pouco esforço. Você já compreendeu que não é nada simples. Por outro lado, uma família em que só tem interesses pessoais e não há uma união para que um cuide do outro, então perde aquela visão romântica. E tanto na família quanto na empresa podem ser ali as nascentes de muitos adoecimentos e precisa ser tratado. E não adianta você falar assim, mas eu não concordo, não é bem assim, porque na minha família não é assim, porque na empresa onde eu trabalho ou na minha empresa é desse jeito. Tudo bem, não tem nada de errado. Eu não disse que são fenômenos que acontecem em todas as famílias e que também são fenômenos que acontecem em todas as empresas. Agora, uma coisa eu sei e você não tem como discordar. Na maioria das famílias tem esse tipo de problema de interesses individuais, individualismo, falta de uma fraternidade maior. Isso tem em muitas famílias. E também nas empresas, muitas vezes atrás daquele rótulo de família, existe muita gente que encosta serviço, que não assume funções, que não entrega resultados. E o que tem em comum nesses dois locais? O que tem em comum que ali, como eu estava dizendo, são nascedouros de quê? De doenças mentais, emocionais, desequilíbrios, vícios e por aí afora. Por isso que eu estou aqui hoje estimulando você. Se você detectar que na sua vida familiar tem algo que esteja bloqueando o seu desenvolvimento, procure um tratamento correto. Se na empresa onde você trabalha, você sente que o ambiente profissional, o chamado clima organizacional, está adoecendo você, é importante que você se trate. Não fique esperando a empresa promover algo nesse sentido. Embora hoje tenha até norma reguladora do governo, principalmente do Ministério do Trabalho e Emprego, que trazem exatamente normatizações para se cuidar da saúde mental e emocional dos profissionais. Então, trate-se, não fique esperando. E eu falo para vocês aqui, pessoal, falo para vocês como prestador de serviço. Eu quero estar aqui prestando um serviço, ou seja, alertando, levando você a despertar para não cair nessa romantização da família e ao mesmo tempo não cair naquela falsa ideia de que empresa é família. Mas a empresa é familiar. Aí já é outra história que em outro momento eu vou tratar aqui, porque empresa familiar é um imbróglio à parte que eu preciso tratar em outro encontro nosso aqui. Bom, se você gostou, compartilha aí nos seus grupos, com seus amigos, também manda o teu comentário, me conta de qual cidade você está me assistindo e eu fiquei muito feliz de poder compartilhar com você
tudo isso aqui. Você não precisa concordar, manda suas ideias, porque o que eu quero é aprender com você e nós dois somarmos o que você sabe com o que eu sei, para nós continuarmos crescendo, porque tanto você quanto eu, nós somos o que? Projetos em andamento. Então vamos compartilhar. Muito obrigado, abraço do Aloysio Alves e até a próxima.